agradecendo, dando glória a Deus. Amém. Só o louvor, obrigado. Jesus, se puder ficar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tá bom. Amém. Top. Glória a Deus. Rapaz, Jair tá. Não brinque não. Viu? Tá bom? Muito bom. Glória a Deus. Como é bom nós estarmos reunidos em família. Amém. É muito bom. E eu sempre vou falar isso. Nós precisamos estar reunidos mais vezes. Amém. Diga mais vezes. Diga, vale a pena pagar o preço para estar junto. Amém. Isso, certo dia a gente estava indo para uma reunião, um café da manhã, lá com o pastor Humberto. E era um café com os pastores e com o nosso pastor, que é pastor Humberto. Então ele nos convidou para esse café. Tem 2 em 2 meses, tem esses cafés. E aí ele convidou, e era para quê? Para tomar café, para estar junto. E uma coisa que a gente aprendeu, e a gente paga para isso, irmãos. Você paga combustível, almoço, né? Porque a gente volta na hora do almoço. É um investimento que a gente faz de tempo, né? Para quê, pastor? Para estar junto. Porque, irmão, se você não valoriza estar junto com as pessoas que lideram você, se você não valoriza as oportunidades que você tem de ouvir essas pessoas, você vai perder algo chamado direção. E por isso que muitas pessoas, elas se dizem evangélicas, cristãs, mas estão errando na vida. Por quê? Estão sem direção. Elas, muitas vezes, elas não pagam preço para estar junto. Elas querem somente o PF, prato feito. Ela não quer pagar o preço para estar junto, muitas vezes numa quinta-feira, como você aqui. Então, é muito importante, irmãos. A gente celebra muito. Se eu falar uma coisa para você, vir no domingo é muito bom, mas você sabia que eu celebro mais as pessoas que vêm na quinta? Porque no domingo, irmãos, você vir, você está de folga, é mais do que a sua obrigação vir para a igreja. Agora, você vir na quinta-feira, depois de um dia de trabalho, ou muitos que nem vocês vieram direto do trabalho. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem galardão para a tua vida. Tem galardão para você. Eu precisava falar isso para você. Você que veio, você que chegou aqui. E você falou assim: Senhor, eu vim só pela graça. Eita, que coisa boa. Então você veio da maneira correta. Amém? Grande bênção. Quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no nosso coração. E eu tinha até colocado aqui. Hoje nós vamos falar sobre histórias de fé. Então, como assim, pastor? Histórias de fé. Bem, talvez vamos contar algumas histórias de fé da Bíblia e vamos talvez contar algumas nossas, mas eu quero compartilhar com vocês histórias de fé. Mas antes de compartilhar histórias de fé, a gente primeiro precisa saber o que é fé, a importância da fé. Talvez você não entenda, mas lá em Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8, fala sobre essa importância da fé. Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça sois o quê? Salvo, mediante o quê? Você só tem salvação pela fé. Não, você não entendeu. Você só tem salvação da tua vida, da tua alma. A eternidade é pela fé. Você entende como isso é importante? Por quê, irmãos? Porque talvez você não tenha medo de ir para o inferno. Porque você não tem nem fé que acredita que o inferno existe. Talvez você não acredite que o lago de fogo e enxofre, porque se você pensa que o inferno é ruim, a Bíblia fala que o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja,
O inferno ainda não é o ruim. Tem algo pior depois do inferno. Mas se você não tem fé para acreditar que vai para o céu, você também muitas vezes não acredita que existe inferno. E por isso muitas vezes vive uma vida leviana, achando que você vai viver eternamente aqui na terra. E nós não vamos viver eternamente aqui na terra. Por isso, para que isso você comece a ter um temor, você precisa entender que só vai ser pela fé. Diga pela fé. Diga assim, a salvação da minha alma, da minha eternidade, é pela fé. Diga assim, eu não preciso ver, eu só preciso crer. Diga assim, eu creio. Então é importante você entender que a salvação da tua alma, da tua vida, da tua casa, da tua família é pela fé. Diga pela fé. Diga pela fé. Diga pela fé. Porque pela fé você vai crer que o céu é o seu lugar. O céu, irmãos, não é o seu destino. Por que eu falo que o céu é o teu lugar? Porque o céu é a tua origem. Nós viemos do céu e nós vamos retornar para lá. Alô? Nós viemos do céu e nós vamos retornar para lá. Amém? Tem gente que pensa que o céu é o nosso destino. Não, o céu é a nossa origem. Amém? Amém? Glória a Deus. Então é importante você entender sobre isso. Por quê, pastor? Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6 diz que sem fé é impossível. Não existe nenhuma possibilidade de você agradar a Deus sem fé. Você pode ter dinheiro, você pode vir no culto, você pode orar, você pode ler a Bíblia, se você pode fazer o que você for, você pode estudar, ser um PhD, você pode ser um doutor da Bíblia. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. O que agrada a Deus? Fé. Diga fé. Diga fé. Diga fé. Sabe quando você duvida do poder de Deus, você desagrada a Deus. Quando você duvida que você é rico. Eu sabia que ia ficar quieto. Quando você duvida que você é rico, porque a Bíblia fala isso. A Bíblia categoricamente fala isso. Quando você duvida disso, você está entristecendo a Deus. Porque se fé alegra a Deus, o contrário disso também é verdadeiro. A incredulidade também entristece a Deus. Quando você não acredita naquele que Ele falou para você. Quando você duvida de cura, você entristece a Deus. Por isso que tudo que está na Bíblia você precisa crer. Diga assim, eu creio. Diga assim, eu creio. Diga assim, eu creio. Sabe, tem gente que fala assim, olha, a questão do Mar Vermelho. Fala assim, olha, esse negócio do Mar Vermelho aí, tem alguns historiadores que falam que, não, é porque nessa época, o mar, ele baixou e por isso que o pessoal passou. Aí você olha assim, você fala assim, bom, então, o milagre foi maior. Porque se a pessoa não está crendo que o mar se abriu, então o milagre é muito maior. Por quê? Porque os cavaleiros e os cavalos que vieram atrás morreram afogados com a água na canela. Você concorda comigo? Porque a Bíblia fala que eles morreram afogados. Os que estavam perseguindo o povo de Israel. Então, vamos lá. Sabe, você precisa de fé para isso. Você precisa de fé para... Por quê, irmãos? Porque as pessoas vão querer explicar as coisas de forma natural. E tem coisa que é sobrenatural. Diga, salvação é sobrenatural. Existe o natural e o sobrenatural. Salvação é sobrenatural. É pela fé. Pela fé. Pela fé. Amém? Fé agrada a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Quantos querem agradar a Deus? Agora a segunda pergunta: quantos estão agradando a Deus? Quem está agradando a Deus? Quem está andando pela? Quem está andando pela? Quem está andando pela? E a importância de você falar essa fé que você diz que tem. Lá em 2 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 13, fala que nós devemos ter o espírito da fé. E eu sei, irmãos, quem é que está andando com fé, pela fé ou não. Eu. 5 minutinhos conversando com a pessoa, eu sei se a pessoa está andando pela fé ou não. Por quê? Porque está escrito isso, a pessoa, ela vai exalar isso. O quê? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Você identifica se é o mesmo espírito. Você identifica, irmão.
Deixa eu falar uma coisa para você. Quem já bebeu na vida consegue identificar uma pessoa que está bêbada. Rápido, rápido, rápido. A pessoa não precisa nem falar, só o jeito de andar, o jeito às vezes de olhar. A pessoa consegue perceber, por quê? Porque ela já bebeu um dia na vida. Então, é o mesmo espírito, a pessoa consegue identificar. Então o espírito da fé, irmãos, ele tem algo diferente. Quem tem o espírito da fé, ele age diferente, ele fala diferente. Olha lá, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso o quê? Falei, diga falei. Aí fala, também nós cremos, por isso também falamos. Primeira coisa que nós entendemos é, quem tem o espírito da fé, irmão, fala fé. Quem tem o espírito da fé, fala fé. E fala o quê? Fala o que crê. Diga assim, fala o que crê. Diga assim, eu falo o que eu creio. Então, se você está falando desgraça, é porque você está crendo na desgraça. Se você está falando mal dos outros, é porque você crê nisso. Se você está falando em doença, é porque você crê na doença. Você entende que o espírito da fé a gente consegue identificar? Eu consigo identificar se a pessoa está andando no espírito da fé da Bíblia, ou se ela está andando no espírito dela e dizendo que é da fé. Por quê? Pela tua maneira de falar. Sabe, as pessoas, elas identificaram Pedro na crucificação de Jesus. Sabe como é que foi, irmão? Pelo que ele falava. Pedro estava no lugar e aí de repente começou a falar. E aí o pessoal, tu não é aquele que andava com ele? A tua fala te condena. Pedro pegou e correu. Por quê? Porque a tua fala, ela tem que te condenar. A tua fala vai te condenar. Agora, ou ela vai condenar você, mostrando que você vive pela fé, que você anda com Jesus, ou ela vai condenar você, lhe retribuindo aquilo que você está falando, porque a boca fala o que está cheio o coração. Se o coração está cheio de fé, vai falar sobre saúde, vai falar sobre vitória, vai falar sobre avançar, sobre crescimento, sobre multiplicação. Se você anda pela fé, irmãos, pastor, eu sei que a vida não é assim, eu também sei, irmãos, mas eu não falo aquilo que eu estou vendo, eu falo aquilo que eu estou crendo. Porque quem anda pela fé não fala o que vê, fala o que crê. A Bíblia fala, não ando mais por vista. Mas o comércio está assim assado. O problema do comércio, eu ando pela fé. Mas a minha família, eu estou vendo que a minha família está destruída. Ao invés de você ficar falando que está destruído, você fala assim, a minha família é uma bênção. 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 Em vez de você ficar olhando para o teu armário e ficar olhando assim, armário vazio, armário vazio. Ei, começa a chamar a existência, fala assim, obrigado Pai, obrigado por armários cheios, comida venha em nome de Jesus, venha, 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 venha aos montes em nome de Jesus. Toda falta, ela denuncia o que está dentro do teu coração. Escuta isso. Toda falta vai denunciar, ou vai fazer com que você se denuncie. Como assim? A falta de Jesus? Jesus lá foi crucificado, estava sendo crucificado. Então a falta de Jesus fez com que Pedro o quê? Revelou o coração dele, o que estava dentro. Então toda falta, ela vai revelar o que está dentro do teu coração. No dia que faltar alguma coisa, vai revelar o que está dentro do coração. Se é fé, ou se é o bom pastor, o nada faltará. Porque embora, irmãos, a falta possa vir aos teus olhos, ela não pode descer no teu coração. Embora a doença possa vir aos teus olhos, ela não pode descer no teu coração. Você precisa crer, diga assim, eu creio. Do lado de fora, irmãos, pode estar o mundo se acabando, mas dentro de você precisa estar crendo. Amém? Amém? Amém ou é de mim? Sabe, irmãos, a Bíblia fala, irmãos, que o justo viverá pela fé. Diga assim, o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4 fala isso. Nós vemos também em Romanos, capítulo de número 1, verso de número 17 também fala isso. Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 11 fala isso. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38 fala isso. Todos esses versículos falam a mesma coisa. O meu justo viverá pelo quê? O meu justo viverá pelo quê? Diga, pela fé. Então fé é um estilo de vida, é viver pela fé, não é ter fé quando tem falta. Ei, vou falar de novo para você.
É um estilo de vida. Não é ter fé quando tem falta. Fé é um estilo de vida. Tem falta, eu tenho fé. Tem abundância, eu continuo tendo fé. Não é do lado de fora que determina o que eu vou ter do lado de dentro. Diga assim, a fé está dentro. Diga pela fé. Diga pela fé. Diga pela fé. Glória a Deus. Eu vou sorrir aqui e ficar parado assim, ó. O pessoal da mídia reclama que às vezes eu não paro aqui, tá vendo? Hoje eu colaborei, né? Ela estava cheia de fé hoje. Amém? Que bênção, irmãos. Sabe, fé é um estilo de vida, irmãos. Não é um dia de fé. Porque tem gente, irmãos, que tem fé para resolver um problema. E aí depois que o problema está resolvido, volta a ter uma vida miserável. Sem fé, sem agradar a Deus. Fé precisa ser o seu estilo de vida. Pastor, mas eu resolvi o problema. Continua tendo fé. Para quê? Agora para ajudar a outras pessoas a resolver o deles. Amém? Creia, diga assim, eu creio. 2 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 21. É importante você estabelecer isso no teu coração. Estou só colocando um fundamento para você. Aquele que não conheceu o pecado, diga Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Em Cristo, eu e você fomos feitos o quê? O quê? O quê, irmãos? Então quer dizer que você é justo agora? Sim ou não? Sim ou não? Se você tem dúvida que você é justo, então Jesus não está dentro de você. Porque nele, ou seja, ele está em mim, nós somos feitos. Não é você que se fez justiça. Nós fomos feitos justiça por causa dele. Todos que aceitam a Jesus foram feitos justiça. Diga assim, eu sou justo em Cristo Jesus. Não diga isso bem alto, diga assim, eu sou justo em Cristo Jesus. Diga, eu sou justo em Cristo Jesus. Mais uma vez, diga, eu sou justo em Cristo Jesus. Isso aí arrebenta com a sua alma. Arrebenta com a incredulidade. Porque o justo vai viver pela fé. Muitas vezes o impedimento de pessoas viverem pela fé é porque elas ficam se condenando. Mas eu não sou merecedor, não sou digno. Ei, você não é digno nem é merecedor mesmo. Mas Jesus é, sim ou não? Jesus está em você, sim ou não? Então agora você é justo e você é digno. Está resolvido? A parada está resolvida. Eu e você, nós não somos sem Cristo. Mas com Jesus, agora nós somos justos. Somos dignos. Somos merecedores, amém? A gente fala assim, eu não mereço. Tem Jesus? Quem tem Jesus aqui? Então merece. Porque ele não pagou o preço por nada. Ele pagou um preço justamente para você merecer. Nós não merecíamos, de fato. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a merecer. Diga assim, eu mereço. Diga, eu mereço prosperar. Fala bem alto. Eu mereço prosperar. Mais alto. Dá um grito agora. Fala assim, eu mereço ter saúde. Mais alto. Mais alto. Diga assim, eu mereço ser santo. Mais alto. Mais alto. Você vê que quando chegou na santidade, você já deu uma fracada? Porque a tua mente, a tua alma falando assim, aí você não merece, porque você errou. E você sabe disso. Aí ela vai tentar combater. Por isso você precisa da fé. Porque você não é santo em você mesmo, você é santo em Jesus. Diga assim, eu mereço ser santo. Mais alto. Dá um grito. Aleluia. Pastor, como eu faço para aumentar a minha fé? Primeiro, se você já tem fé, você já é capaz de mover uma montanha. A mínima que seja. Mas pastor, eu estou sem fé, como é que eu faço?
você pega a Bíblia e você vai ler Romanos capítulo de número 10, verso de número 17, para você ter a revelação. 10, 17, diz assim, ó: e assim, a fé vem pela pregação. Coloca na NVI ou na NTLH, deixa eu dar uma olhada aqui que ela vai trazer. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ok? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, ouvir a pregação. Amém? Ficou melhor para você entender. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, ouvir a pregação. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que você está aqui, está vendo que é importante você vir na quinta-feira? Quando você vem na quinta-feira, a tua fé faz o quê? Porque você ouve a palavra, a mensagem. E toda vez que você ouve a mensagem, a tua fé? Por isso que às vezes você vê algumas pessoas ainda sem fé na igreja. É porque não ouvem a palavra. Só vem no domingo e fica escutando mensagem do diabo a semana inteira. 6 dias escutando incredulidade, 6 dias escutando bombardeado, irmãos. E aí vem um dia da semana, se enche de fé, mas no outro dia, mais 6 dias. Tua fé só vai aumentar quando você ouvir a palavra. E diga assim, todo dia. Diga todo dia. Todo dia. Josué 1:8. Coloca lá. Olha o que ele diz. Não deixe de mencionar, coloca na RA, revista e atualizada. Não cesses de falar do livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. Diga dia e noite. Diga não para. Diga todo dia. Aí ele fala: para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Você só vai ter cuidado de fazer o que está escrito se você souber o que está escrito. Se você ouvir o que está escrito, aí você vai ter cuidado. Como eu estou falando para você, tenha cuidado com a tua fé. Ou seja, você vai ter cuidado com isso porque você está ouvindo isso. Aí ele fala assim, ó: então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. É por isso, irmãos, que você vê gente prosperando na igreja. Por quê? Tem gente que está ouvindo a palavra todo dia. Tem gente que está ouvindo a palavra todo dia. E a fé está aumentando, e a fé está aumentando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Glória a Deus. E o que é fé, pastor? Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1. O que é fé? Diga assim, a fé é. Diga, a fé não vai ser. Diga, a fé não foi. Diga, a fé é. Diga, a fé é para hoje. Diga, a fé de hoje traz o amanhã para hoje. Diga, a fé de hoje constrói o amanhã. Diga, mas a fé é para hoje. Diga, a fé de hoje me livra, me liberta, me cura. Diga, hoje. Ora, a fé é a certeza. Diga assim, eu tenho certeza. A fé é a certeza, irmãos. Por isso que quando você duvida, você entristece a Deus. Porque fé é a certeza. Quando você duvida, você está andando sem fé. E algumas pessoas, elas estão andando, elas estão duvidando porque elas não estão ouvindo a palavra e elas não têm fé suficiente. E aí por isso que elas duvidam. Mas quem crê, irmãos, tem certeza. Pode estar tudo dando errado. Pode estar tudo dando errado. Se você crê, você tem certeza? Eu tenho certeza, irmãos. E eu vou falar da igreja. Quando eu digo igreja, se coloque no meio, porque você faz parte dessa igreja. Eu tenho certeza, irmãos, que essa igreja vai crescer muito aqui em Surubim, nessa região. O que já teve de gente para desestimular a gente, irmãos, desde o diabo, de Satanás, dos demônios e pessoas usadas. Irmão, se a gente não tivesse certeza, a gente não tinha chegado até onde a gente chegou aqui. Diga certeza. Diga certeza. Tem uma irmã aqui, a irmã Viviane, está com a gente desde o início da igreja. Desde o primeiro culto ela está com a gente. Pergunta para ela se a gente tinha certeza ou não na época. Certeza. A mesma certeza que a gente tinha 10 anos atrás é a certeza que a gente tem hoje. A certeza que a gente tinha ontem construiu o que a gente tem hoje. E a certeza que a gente tem hoje vai construir o que a gente vai ter amanhã. Certeza. Fé é a certeza. Deixa para mim no versículo.
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Eu não preciso ver, irmãos. Eu preciso colocar um terno e crer que está fazendo frio. Fé tem uma ação correspondente, irmão. Eu não preciso ver o ar-condicionado, eu preciso me posicionar. Estou vestido para Ele. Eu estou vestido para Ele. Isso é fé. Amém? Vamos contar algumas histórias aí. Tem uma mulher na Bíblia chamam ela de a mulher do fluxo de sangue. Está lá em Marcos capítulo de número 5. E essa mulher, ela passou por uma situação 12 anos perdendo sangue, 12 anos, procurou todo tipo de médico, gastou o dinheiro que ela tinha, procurou a sabedoria humana, procurou amigos, parentes, essa mulher, ela acabou se tornando imunda, porque a mulher, quando estava perdendo sangue naquela época, ela era considerada impura. Então ela era afastada da sociedade, afastada dos parentes, afastada dos amigos, perdeu todo o dinheiro que ela tinha, perdeu o prestígio que ela tinha, perdeu tudo. É chamada mulher do fluxo de sangue. Agora, olha que interessante. Lá em Marcos, capítulo de número 5, verso de número 34. Essa mulher, só para que você entenda, essa mulher, ela começou a falar. E ela começou a falar, lembra? O Espírito da fé? Ela começou a falar: se tão somente eu tocar na roupa de Jesus, eu vou ser curada. Eu não preciso nem que ele toque em mim, é eu que vou tocar nele. Ei, você já experimentou você fazer isso aí? Jesus, hoje não precisa nem o Senhor tocar em mim, quem vai tocar no Senhor vai ser eu hoje. Que fé essa mulher tem, irmão? E a mulher desse, ela falava: se eu tão somente tocar, se eu tocar, eu vou ser curada. E ela falando, essa mulher, destemidamente, ela saiu se rastejando no meio do povo, no meio da poeira, começou pelo chão, se rastejando, porque o povo não podia ver aquela mulher, então ela foi por baixo, e ela tocou. Quando ela tocou na roupa de Jesus, aquela mulher foi instantaneamente curada. Naquele mesmo momento, Jesus falou assim: para, eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Aí os discípulos pegam e falam assim: quem está andando no natural, vai ver o natural. Aí fala assim: mas mestre, está todo mundo aqui te apertando, todo mundo te tocando aqui, o senhor disse que alguém me tocou? Aí ele diz: alguém me tocou, só que essa pessoa tocou diferente. E aí aquela mulher, a Bíblia fala, aquela mulher consciente daquilo que tinha acontecido com ela, aquela mulher pegou e falou assim: foi eu, e começou a dar testemunho. E aí Jesus olha para ela e diz assim, olha, e disse-lhe Jesus: filha, a tua fé fez o quê? Vai em paz e fica livre do teu. Vai em paz e fica livre do teu. Vai em paz e fica livre do teu. A tua fé a fé cura, irmãos. Você é curado pela fé, irmãos. Diga: pela fé. Diga: pela fé. Diga: pela fé. Tem muitas pessoas aqui, irmãos, que foram curadas aqui pela fé na igreja. Muitas. Eu tenho certeza que você, se você tivesse oportunidade, eu vou só dar a oportunidade para você levantar a mão. Quem aqui já foi curado pela fé aqui na igreja? Levanta a mão. Não, levanta bem a mão assim e você olha para o lado aí, olha para o lado. Olha para você ver, irmãos, o tanto de gente que já foi curada aqui pela fé. Eu tenho duas mulheres aqui que estão aqui na minha frente aqui, que são milagres vivos aqui, talvez até como você. Foram curadas pela fé. A fé sustentou elas. Cada vez que elas dão um testemunho aí, a pessoa fica assim, ó. Hã? Mas por quê? Estavam como essa mulher.
vai acontecer, vai acontecer. Eu sou sarado e curado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A fé cura, diga a fé cura. Tem outra história que eu quero contar para você, porque além da fé de curar, a fé também, você vai precisar dela para vencer o pecado. A fé, você vai precisar da fé para vencer o vício. Você precisa da fé para isso. Sem fé você não consegue, porque você vai olhar para você e você não consegue enxergar em você mesmo capacidade para isso. Mas pela fé você consegue. Eu vou dar um exemplo para você. Lá em Lucas, capítulo de número 7, verso de número 50. Nós vemos a história de uma mulher que, você pode ler o contexto. Essa mulher, ela chegou, ela foi convidada para casa, a Bíblia fala para a casa dos pecadores, dos publicanos. E essa mulher, ela estava lá nessa casa, Jesus foi convidado para esse lugar, e Jesus foi, e quando chegou lá, Jesus entrou, e aí quando ele sentou, essa mulher ela começou a chorar, e as lágrimas dela começaram a regar os pés de Jesus. Mas não parou por aí, ela também começou a secar os pés de Jesus com os seus cabelos. Mas não parou por aí. Depois que secou, a Bíblia fala que ela começou a beijar os pés de Jesus. Mas não para por aí. Depois disso, ela ungiu com um perfume caríssimo os pés de Jesus. E o pessoal que estava lá sabia que aquela mulher era uma mulher pecadora. E aí começaram a questionar Jesus. E Jesus, sabendo disso, Jesus pegou e falou assim: ei, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu, quando entrei aqui na tua casa, você não trouxe água para os meus pés, como é costume dos judeus lavar os pés daqueles que são visitantes, aqueles que estão vindo de fora, os pés estão sujos, precisa lavar os pés para entrar nas casas. Então eles fazem isso, tem esse costume. Até hoje, muitos lugares aqui no sítio o pessoal faz isso. E ele fala: vocês não fizeram isso. Essa mulher, desde a hora que eu cheguei, ela não cessou de derramar lágrimas. Vocês não enxugaram os meus pés, mas essa mulher, desde quando ela chegou, ela enxuga os meus pés com os cabelos. Vocês não me deram ósculo santo quando chegaram, mas essa mulher não parou de beijar os meus pés. Sabe, irmãos, resultado disso, aquela mulher, sendo pecadora, mas entendendo quem era Jesus, fazendo o que precisava ser feito, Jesus vira para ela e diz isso aqui, olha: mas Jesus disse à mulher, o que salvou ela? A tua fé vai-te em paz. Mais uma vez, mais uma história. Jesus falando: olha, a tua fé te salvou. Que fé é essa? A fé de se achegar a Jesus, mesmo estando toda errada, toda troncha, mesmo muitas vezes dos vícios, você precisa se achegar a Jesus. Pastor, mas eu estou em pecado, pastor. É aí que você precisa se achegar a Jesus. Se derrama nos pés dele. Como? Pela fé. Creia no perdão de Deus, creia no perdão de Jesus, creia na sua restauração, creia no seu levantar por dentro, creia na sua mudança. Por isso que você precisa de fé. Você precisa de fé para vencer o pecado. Diga: é pela fé. Diga: é pela fé que eu venço o pecado. Diga: carne. Diga: é pela fé que eu venço os vícios. É pela fé, irmão, não tem outro caminho. Mais uma vez, Jesus fala o quê? A tua fé te vai em paz. Tem mais uma história que eu quero compartilhar com você. Lucas, capítulo de número 17, verso de número 11. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia. Avança. Nós vamos até o 19. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Diga: 10. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Avança. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles,
foram purificados? Diga, quando eles obedeceram, quando eles foram, diga, no caminho, aconteceu um milagre. E muitas vezes o milagre não vai acontecer na hora que você quer. Vai acontecer na hora que você colocar em movimento aquilo que ele pediu para você fazer. Tem um outro exemplo de um homem, deixa aí, nós vamos continuar. Mas tem um outro exemplo de um homem que foi curado da mão mirrada. Esse homem foi colocado no meio da roda e Jesus estava lá. E aí botaram esse homem lá no meio lá e falaram assim. E esse homem pegou e Jesus disse para esse homem: estende a mão. E o homem era com a mão ressequida, a mão mirrada. Irmão, naturalmente falando, não faz sentido você pedir para uma pessoa estender a mão, uma pessoa que tem a mão ressequida, a mão mirrada. Era mais fácil ele falar: pera aí, Jesus, primeiro o Senhor me cura, depois eu estendo a mão, não é assim? Você me cura para eu estender a mão. Como é que eu vou estender a mão sendo que a minha mão está ressequida? Mas não, irmãos, aquele homem, ele estendeu a mão, e quando ele fez isso, ele foi curado. Ou seja, quando ele obedeceu, ele foi curado. É a mesma coisa, irmãos. Os leprosos, eles não foram curados na hora que Jesus falou: fica curado. Algumas pessoas foram. Outras pessoas, Jesus falou assim: olha, vai lá. E no caminho, indo eles, foram curados. Próximo. Um dos 10 leprosos, diga um. Diga de 10, somente um. Vendo que fora curado, voltou, dando o quê? Glória a Deus em alta voz, celebrando, avança. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o quê? Samaritano. 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Próximo. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Próximo. E disse-lhe: levanta-te e vai. O que salvou ele? O que salvou ele, irmão? A fé. A fé levou esse homem a voltar para agradecer. Sabe, muitas vezes você vai precisar ter fé para ser grato. Porque a tua carne muitas vezes naturalmente não vai querer, mas a fé faz com que você se mova da maneira correta. E aí quando você volta para agradecer, Jesus, ele faz o quê? Ele libera algo que você nunca ia saber. Os 10 leprosos, 9 deles foram curados. Mas se eles tiverem lepra novamente, eles sabem como eles vão ser curados, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Jesus partiu, eles nunca mais vão ver Jesus. Eles sabem como vão ser curados? Não. Eles foram curados lá, não sabem nem como é que foi. Eu sei que eu estava indo no meio do caminho e fui curado. Mas como eu não voltei para agradecer, eu não sei como eu fui curado. Eu não sei por que eu fui curado. Mas esse homem voltou. E ele voltou. Quando ele chegou lá, dando glória a Deus, agradeceu, reconheceu. Aí Jesus revela para ele como é que foi que ele foi curado. Ele disse o quê? A tua fé te curou. Ou seja, se esse homem tiver mais uma dor de barriga depois disso, ele sabe que a fé faz o quê? A fé cura. Esse homem, a gratidão trouxe a chave para esse homem. Trouxe a revelação do que ele precisava, do que curou. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você quando tem essa chave da fé, você abre qualquer porta. Vou falar de novo para você. Quando você tem a chave da fé, você abre qualquer porta. Vamos terminar. Já deu meu tempo ali. Eu quero encerrar com isso aqui. Essa última história. Vem para cá o louvor. Marcos capítulo de número 10, verso de número 49. Marcos 10, 49. Nós vamos encerrar com isso aqui. Porque a fé, ela restaura a sua visão. Um amém. A fé, ela restaura a sua visão. Porque, irmãos, muita gente, e eu digo muita gente, porque lá em Apocalipse fala que, inclusive, Jesus fala para essas pessoas comprarem colírio. Porque elas têm olhos, mas não vê. Diga visão. Diga, você segue a visão. Diga pela fé. Você só consegue, irmão, seguir a visão pela fé.
Porque você não vai saber de tudo. Jesus, ele não te deu tudo. Eu gosto da frase da palavra que pastor João diz. Pastor João, ele fala algo muito importante, marcou meu coração sobre isso. Ele falando assim, olha, andar em fé é como se você estivesse caminhando numa estrada curva. Você só vê a pista à medida que você vai entrando nela. Você não consegue ver lá na frente, porque está numa curva. Você só começa a ver o que tem na frente quando você avança, quando você caminha, quando você corre a carreira. E muitas vezes pessoas, elas são paralisadas. Por quê? Porque elas não estão vendo. Mas é justamente por isso que você tem que andar. Por quê? Porque você precisa crer, você não precisa ver. Você precisa restaurar a sua visão como? Pela fé. Diga pela fé. Diga pela fé. Vai ter lugares, vai ter situações, irmãos, que a gente já passou. Eu não sei o porquê e eu não sei aonde isso vai dar. Eu sei que vai dar num bom lugar, porque é Deus que está me levando. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que eu vou. Eu não sei como é que vai vir o suprimento, mas Jesus mandou ir. Diga visão. Diga visão. Diga visão. Abra lá. Marcos 10, 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, tenha alegria. Uma das coisas que a fé vai te impulsionar é ter alegria. Como eu sei uma pessoa que está andando em fé, pastor? Ela é alegre. Uma pessoa que está andando em fé é uma pessoa que ela é chamada para a alegria. Esse camarada aqui, ele era cego, estava à beira do caminho. A primeira coisa que aconteceu, olha, chamai-o. E quando foram chamar, a primeira palavra que falaram para ele, olha, tenha bom ânimo, tenha alegria. Porque, irmãos, não adianta você falar que tem fé e não tem alegria. Porque se a fé é a certeza, você tem certeza que você já tem aquilo que você quer, então você se alegra. A evidência de que você tem aquilo que você crê é a alegria. Pessoas que andam tristes, preocupadas, são pessoas que ainda não estão crendo. Precisa continuar confessando. Até quando? Até crer. Porque depois que você crê, você se diverte. Você se alegra. Fica leve, fica fácil. Primeira coisa, irmãos, uma pessoa que está com um problema, ei, tem alegria. Porque se ela tiver fé para ter alegria em meio aos problemas, ela tem fé para qualquer coisa. Tem alegria. Esse cego podia pegar e falar assim: conversa, Jesus. Ou discípulo, né? Os discípulos. Tu não está vendo que eu sou cego, não? Eu estou aqui, eu sou um mendigo, pedinte, à beira do caminho, passando fome aqui, tendo que pedir esmola para os outros. Tu está mandando eu me alegrar? Tem gente assim, irmão. Às vezes na igreja, às vezes a gente fala: se alegre, irmão. Aí a pessoa fica por dentro: esse pastor aí, é porque não é ele. Aí vem o irmão que está do teu lado: se alegra, irmão. Aí a pessoa mas dentro está falando assim: é porque não é você que está passando o que eu estou passando. Não importa o que você está passando. Não importa o que você está passando. Ei, não importa o que você está passando. Se você crê que já foi resolvido, se alegra. Tenha bom ânimo. Se alegra. Jesus ouviu você e ele pediu para o discípulo falar para você: tenha bom ânimo. Talvez você estava cego, você não estava vendo a solução, você estava à beira do caminho, às margens. Mas Jesus chamou um discípulo hoje para falar para você: Jesus ouviu você chamando, Jesus ouviu você orando, Jesus ouviu você clamando, mas Ele está falando para você: tenha bom ânimo, tenha alegria, se alegra, se alegra, se alegra. Levanta-te. Ele te chama. Vamos ficar de pé. Ei, levanta-te. Ele te chama.
Nunca foi tão verdade esse versículo para vocês hoje. Parece que a gente está vivendo esse versículo e essa passagem. Próximo. Lançando de si a capa. Ei, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Primeira coisa, quando você se levanta, é você jogar fora, lançar fora aquilo que marcava você. Como assim, pastor? A capa identificava aquele homem como cego. Naquela época, os cegos, que eram cegos profissionais, autorizados pelo governo a pedir dinheiro, eles tinham uma capa. Aquela capa identificava que ele podia pedir esmola, ele podia pedir dinheiro. Aquele homem, quando se levantou, a primeira coisa que ele fez o quê? Jogou a capa fora. Ei, ele rompeu com aquilo que prendia ele, aquilo que identificava ele como cego, aquilo que dava direito a ele a ser um pedinte. Deus está falando para você nessa noite. Chegou a hora de você romper com o passado. Chegou a hora de você romper com o pecado. Chegou uma hora de você romper com a doença. Chegou uma hora de você romper com a miséria. Chegou uma hora de você romper com aquilo que não presta, aquilo que não é seu. Ei, rompa com isso, lança fora, joga fora, joga fora. E ele fala assim, ó, que ele saltou. Ei, dá um salto aí. Ei, mais alto. Ei, mais alto. Ei, mais alto, mais alto, mais alto. Ei, ei. E de um salto, fez o quê? Foi ter com Jesus. Ei. Próximo. Perguntou Jesus: o que você quer que eu te faça? Ei. Você estava sentado. Jesus falou para você se alegrar. Ele falou para você ficar de pé. De um salto, você pegou e jogou a capa e você deu um salto nessa noite. E a pergunta é agora: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Ei, grava essa noite. É a noite que Jesus está perguntando para você. O que você... Não. O que você quer que eu te faça? Essa pergunta eu vi uma vez na Bíblia. Deus falando com Salomão: ei, pede o que quiseres. E agora a gente vê falando com o cego: o que você quer? Você tem certeza daquilo que você quer? Quantos tem certeza? Quantos tem certeza do que quer nessa noite? Ei, levanta a mão só quem tem certeza. Porque a fé é a certeza. Tem certeza? Aí ele diz assim, olha: mestre, que eu torne a ver. Ele falou aquilo que ele queria. Verso de número 52. Então Jesus lhe disse: vai. Olha para quem está do teu lado aí e diga assim: vai. Não, fala para ele de novo, diga assim: vai. Dá um grito, fala assim: vai. A tua fé te salvou. Vai! A tua fé te salvou. A tua fé. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ei! Imediatamente. Ei, quem crê está recebendo agora. Imediatamente. Diga fé para romper com o passado. Diga fé para me alegrar. Diga fé para receber. Ei! Fala assim,
capítulo de número 2, verso de número 8. Vamos ler o 8 e o 9. A gente já leu isso aí, 9. Volta, 8. Porque pela graça sois o quê? Mediante o quê? Salvação é pela fé, diga pela fé. Diga pela fé. Diga cura é pela fé. Diga cura é pela fé. Diga alegria pela fé. Diga paz pela fé. Diga paz pela fé. Diga receber pela fé. Diga saltar pela fé. Diga correr pela fé. Diga andar pela fé. Diga falar pela fé. Diga falar pela fé. Tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus ou está afastado do Evangelho e nessa noite quer receber Jesus pela fé? Se tem um sinal com a sua mão, nós queremos orar.